Ah, o som aqui. E aí, gente, tudo bem? Queria, nesse vídeo, conversar com vocês sobre esse momento que nós estamos passando, né? Estava conversando com a professora Eva e ela estava falando um pouco, né, das dificuldades que muitos alunos têm tido, né, em lidar com esse momento, essa pandemia, né? Ela trouxe várias dificuldades para a gente, não apenas na área econômica, financeira, mas na perspectiva emocional também, né? Somos impactados constantemente com notícias ruins e não é fácil, né? Receber uma notícia ruim não é fácil, receber várias durante o mesmo dia, durante a semana, também não é fácil. A gente já tem nossas crises pessoais, né, e emocionais, nós já temos nossos problemas, né, particulares, mas a pandemia ela encurtou as distâncias em relação às dificuldades. E para você que está aí estudando teologia, o desafio fica ainda maior, né? Porque um curso como esse que você propôs fazer é um curso que a perspectiva é estar servindo a outros. E servir ao outro nem sempre é uma tarefa que é fácil. Por quê? Porque para servir ao outro, eu tenho que estar bem, e nem sempre a gente está bem. Mas a gente não está vivendo um momento que é anormal à realidade do mundo. O mundo sempre passou por dificuldades. Nós sempre tivemos momentos na história da humanidade em que nós, como cristãos e cristãs, como servos e servas de Deus, somos desafiados, em meio à tempestade, a servirmos como um farol, né? Como um guia, como aquelas pessoas que servem ali de base para outros que não têm quem se segurar, né? Para outros que estão aí desanimados. Mas as notícias, né, de morte, de doença, de desemprego, né, de violência até, né, que tem crescido também, que tem crescido não, né, tem acontecido constantemente, isso acaba nos abalando. Mesmo você, né, que entende que é vocacionado, que foi chamado e chamada por Deus, que entende que Deus tem um ministério, né, que você já realiza, né, esse ministério não vai começar quando acabar o seminário, mas você já realiza isso nas suas igrejas. E meio a tudo isso, às vezes a gente fica meio, né, para baixo, meio chateado, meio desanimado. E muitos pensam até em desistir do seminário, né, parar, largar cargos na igreja. Eu lido, né, conversando constantemente com as pessoas, até mesmo na minha igreja, né, as pessoas não querem mais ter cargo, né, as pessoas acham que não vale mais a pena, as pessoas estão desanimadas, as pessoas olham para o futuro e não veem uma perspectiva. Então, esse momento que nós estamos passando é um momento para que nós possamos lembrar, a gente tem que lembrar, porque eu não vou falar nenhuma novidade aqui, lembrar que eu e você fomos chamados para sermos fortes, para continuarmos firmes em meio à tempestade. O chamado para o ministério cristão, seja ele pastoral, seja na área de educação, ele é um chamado para que eu e você possamos continuar seguindo em frente. Nós, né, somos pessoas chamadas por Deus, não somos melhores ou piores do que ninguém, mas Deus nos escolheu porque Ele entende que nas comunidades onde nos encontramos, nós podemos fazer a diferença, nós podemos ser referência. Mas, apesar disso, a gente é humano, né? A gente tem coração, a gente tem sentimento, a gente fica triste, desanimado, chateado. E hoje eu queria lembrar a você que, apesar de toda a tristeza, de toda a chateação, de todo o problema que, de repente, você está aí envolvido ou envolvida, você tem um Deus que te chamou, e esse Deus que te chamou, ele continua cuidando de você. Ele cuidou de você até aqui, ele está cuidando de você e ele continuará a cuidar de você. Se você analisar a história bíblica, né, os homens e mulheres que foram chamados por Deus, ninguém teve vida fácil. Ninguém, quando é chamado por Deus, é extraído da realidade da humanidade e vive numa redoma, isolado. Nós apresentamos, demonstramos o nosso chamado vivendo as mesmas crises de todas as outras pessoas, mas com um diferencial.
mostrando às outras pessoas que, apesar das crises, apesar das tristezas, por maiores que possam ser, nós podemos seguir em frente. Nós podemos seguir caminhando confiantes, porque temos um Deus que cuidou, está cuidando e continuará a cuidar de cada um de nós, continuará a cuidar de você. Então, vocês aí que estão meio chateados, tristes, desanimados, né? Aí você vê aí com muita coisa para fazer, muita tarefa, muita matéria, muito isso. Minha palavra para você hoje seria assim: não desista, não desanime. Por quê? Porque isso faz parte da caminhada. Nós sempre teremos circunstâncias que nós sempre passaremos por circunstâncias que teremos que enfrentar. Algumas a gente vai lidar a vida toda, outras nós vamos vencer, mas nada disso é superior àquilo que Deus quer realizar através da sua vida na comunidade onde você está hoje ou que você estará amanhã. Então, a gente precisa lembrar que temos um Deus que continua ao nosso lado. Eu sei que a vida de seminarista não é fácil, né? A gente tem aí as tarefas, as atividades, cobrança da família, cobrança da igreja, que apesar de ser um estudo online também, isso não quer dizer que seja mais fácil, né? Porque a carga de trabalho, de atividade, às vezes é até maior, né? E nós ainda temos essa questão da pandemia, que o peso emocional é muito maior. Então, de repente, você acorda de manhã desanimado, desanimada, sem vontade, né, de ligar o computador, de acessar a aula pelo celular, não quer fazer nada, está triste, né, está deprimido, está deprimida. Por quê? Porque é muita coisa acontecendo ao nosso redor. E eu queria, então, lembrar para você um texto bíblico que diz o seguinte, lá em João 14, 27. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu já falei para os alunos que têm aula comigo, de Novo Testamento, de exegese, né, grego, seja lá o que for, que a tribulação no Novo Testamento tem a ver com o impacto da vida cristã numa sociedade não cristã, tem a ver com o testemunho. E esse texto, né, de João, Jesus está falando com os seus discípulos. Jesus está conversando com os discípulos, falando da dificuldade que é segui-lo. Mas, em meio a tudo isso, Jesus fala sobre a questão do Espírito Santo. E, nesse verso 27, ele vai falar desse termo paz, que em grego quer dizer eirene. Eirene, em grego, é harmonia, tranquilidade. É um termo que é usado nesse contexto para falar que, apesar das tribulações, dos problemas e das dificuldades, nós temos equilíbrio. Então, Deus, ele nos dá equilíbrio. A paz aqui não é ausência de problema, não é ausência de dificuldades, mas é equilíbrio, harmonia, tranquilidade, mesmo em meio aos problemas. E essa mensagem que esse versículo deixa, que Jesus deixa para os seus discípulos, lá no primeiro século, é a mesma mensagem que a gente tem que entender hoje. Você está passando por um momento difícil. Eu não tenho, de repente, nem como imaginar o que está passando aí na sua cabeça, na sua vida, né? O que está rolando aí contigo aí. Mas nós cremos num Deus que sabe, entende isso, e mesmo apesar disso, ele te chama para o ministério dele, seja da educação, seja pastoral, né? Seja qual for. E esse Deus que te chama, ele te fala assim, ó, deixe-vos a paz. Ele não está te tirando dos problemas, e ele não vai tirar os seus problemas, mas ele vai te dar paz, harmonia, equilíbrio para lidar com tudo isso. Esses primeiros ouvintes de Jesus enfrentaram a morte, prisões, enforcamento, enfrentaram um monte de coisa, mas eles seguiram em frente, apesar de todas as crises, apesar de todos os problemas. Por quê? Porque eles confiaram nessa mensagem de paz. Então, o que nós temos não é uma paz alienante, mas é a certeza de que não estamos sozinhos. Então, o nosso chamado, né, o Deus que nos chamou, ele nos chama para que nós continuemos firmes, confiantes, tendo a certeza de que ele não nos abandonou, apesar das dificuldades.
você está triste, né? Desanimado, deprimido, de repente está precisando até tomar remédio aí, né? Precisando de uma ajuda profissional. Isso é bom, busque, né? Deve procurar aí um psicólogo, né? Um psiquiatra, alguém para conversar, né? Ou o seu pastor aí, de repente, também, bate um papo com ele, vai lá orar com ele, né? Com, né, a pessoa lá responsável pela sua igreja ou alguém da sua confiança. Tudo isso é excelente. Mas você, como alguém que aceitou esse chamado para o ministério, você não pode esquecer que Deus, ele deixa a paz dele para que você possa continuar. Que apesar da tempestade, você vai estar lá no meio da tempestade, mas caminhando. E lembrando o seguinte, problemas sempre teremos. Não adianta. Não é apenas a pandemia. Surgirão outros problemas amanhã. Surgirão outros problemas depois. Eu já dou aula, né, em seminários há mais de 16 anos. E uma coisa que eu ouço muito de muitos alunos que fazem seminário com uma certa idade já é falar assim: eu passei muito tempo da minha vida negando, né, deixando isso para trás. Eu queria ter feito isso mais jovem, eu queria ter feito isso nessa oportunidade. Isso é algo que eu queria que você pudesse pensar, né, nesse momento. Não deixe esse momento, essa oportunidade que você está tendo para frente. Porque vai chegar na frente e vai falar: poxa, eu podia ter terminado lá. Porque os problemas não vão acabar, gente. Mas em meio aos problemas, nós temos a paz que Jesus nos dá. Nós temos a Irene, que é a harmonia, que é a tranquilidade. Segunda coisa é que a vida cristã não é isenta de problemas. Passamos por desemprego, por doença, problema na família, problema na igreja. A gente passa por um monte de problemas. Jesus também passou. Todos os profetas passaram. Todo mundo passa por problema. Não tem um personagem bíblico que não tenha tido vida difícil. Aliás, ser chamado por Deus é ser chamado para ter uma vida difícil. É ser chamado para enfrentar o mundo. É ser chamado para desafiar o mundo com seus costumes, valores pecaminosos, e nós ali mostrando a luz, mostrando a verdade, né? Agindo e vivendo de maneira saudável, santa e diferenciada. Isso não é ter problemas? Pensa em Paulo, gente. Paulo era rico, jovem, famoso, né? Aceitou Jesus, perdeu dinheiro, perdeu fama, perdeu tudo, foi preso, foi perseguido e, segundo a tradição, foi morto e decapitado. Mas ele vai dizer que não se arrependeu de nada disso, que considerava como esterco, olha que palavra pesada, né? Como esterco, tudo aquilo do passado. E que a experiência com Cristo foi algo muito maior na vida dele. Eu acredito que você também sinta isso, que a experiência desse chamado, desse momento de estar estudando, né, de estar se preparando aí para o ministério que você já exerce, é um momento único, é um momento singular, é um momento que você está suando, está aí cheio de coisa, mas é um momento que você, quando isso acabar, você vai olhar para trás e vai dizer assim: poxa, valeu a pena. Né? E você vai perceber Deus aí te ajudando, junto com você em todas essas circunstâncias, e, acima de tudo, tendo a paz que o mundo não pode dar. A paz que a sociedade geralmente promete é sem violência, sem problema, sem desemprego, sem isso, sem aquilo. A paz que Jesus promete aos seus discípulos é uma paz que excede essas realidades. Porque eu posso estar desempregado, eu posso estar doente, eu posso estar com problema na família, mas eu tenho paz interior para poder seguir firme no meu chamado. Terceira ideia, né? Então, a primeira, problemas sempre teremos. Segundo, a vida cristã não é isenta de dificuldades. E terceiro, para você não achar que eu estou sendo muito pessimista, você sempre pode contar com o Deus que te chamou. Entenda isso, gente. Esse é o momento de você exercitar essa fé que você diz que tem nesse Deus que te chamou. É difícil? É difícil. Ninguém falou que ia ser fácil. É complicado, é difícil. Eu lembro, pensando em questões financeiras, quando eu estava fazendo seminário, eu trocava vale transporte para comer uma coxinha na cantina do seminário. E aí eu estudava no seminário, era de 7, às vezes tinha aula até 10h30, 11 horas, né, lá, dependendo do curso lá. Eu ficava com uma coxinha em Guaravita, de 7 da noite até mais ou menos 1 hora da manhã, quando eu ia chegar em casa.
E aquilo, assim, era o meu alimento. Às vezes tinha carona, quando não tinha carona, perdia ônibus, era um horror. Né? E naquele momento acabou dinheiro, teve um monte de problema, um monte de dificuldade. Mas, olha, hoje eu não me arrependo de ter continuado firme. Né? Essa foi a minha dificuldade. A sua pode ser algo muito pior. Né? Você pode olhar para essa minha história e falar, Ricardo, isso aí é besteirinha, eu não sabe nem o que eu estou passando. Independente do que você esteja passando, lembre-se desse texto, onde Jesus fala aos seus seguidores: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não se turbe o vosso coração. Lembre-se, você sempre pode contar com o Deus que te chamou. Esse Deus que te chamou, ele não te chamou para você ter a vida fácil, vida sem problema, vida sem dificuldade. Ele chamou porque ele percebeu em você que você pode ser um instrumento nas mãos dele. E o instrumento nas mãos de Deus não é uma vida isenta de dificuldades, mas é uma vida que confia em Deus, está firme em Deus, apesar das dificuldades. Então, eu queria deixar nessa breve reflexão, dizendo para você o seguinte: não desanime. É assim mesmo, faz parte da vida. Problemas piores podem até surgir, mas Deus não vai te abandonar. Lembra lá de Romanos 8, 31 em diante? Nada pode nos separar do amor de Deus. E é esse amor que nos chamou. É esse amor que quer fazer de você pastor, pastora, educador, educadora, missionário, missionária, evangelista. Quer fazer de você um servo ou uma serva que possa mostrar para as pessoas que ser cristão e cristã não é ter vida fácil, mas é ter uma vida digna, correta e que aceitou o chamado e o compromisso, independente das dificuldades. E que sabe que, apesar de um dia turbulento, um dia, né, complicado, pode deitar aí na cama, né, a cabeça, porque tem essa paz, porque tem a eirene que vem de Deus, que é a harmonia e a tranquilidade em meio à tempestade. Então, o meu desejo é para você que está desanimado, está desanimada, está triste, né? Não desista. Faz parte do processo. Lembre-se, tem um Deus que está sempre contigo. Pensa o seguinte: Deus cuidou de você até aqui. Ele continuará a cuidar de você daqui para frente. Se você chegou até aqui, é porque Deus estava cuidando de você. Ele não deixou de cuidar de você em momento algum e não deixará de cuidar de você. Então, siga firme, siga em frente, siga confiante, né, e que possamos não temer. É angustiante, é um momento difícil, é um momento triste, é um momento complicado, mas é um momento no qual podemos contar com a presença, com a paz, com a orientação e com a força e com o amor daquele que superou todas as dificuldades e entregou seu único filho para morrer na cruz, por mim e por você. E é essa mensagem que Deus nos chamou para proclamar em meio aos altos e baixos da vida. Valeu, gente. Então, ânimo, força, vamos continuar em frente, firmes no chamado que Deus tem para cada um de nós. É isso aí. Não desista.